Tracy Resnick perdeu a mãe logo após nascer. Seu pai, Mark Resnick, dependia da renda de sua loja de relógios para criar a filha sozinho. Desde pequena, Tracy costumava perambular pela loja do pai. Esse relojoeiro gentil e honesto adorava conversar com a filha, que estava apenas começando a aprender a falar, mesmo que ela não entendesse nada. Quando Tracy tinha 10 anos, Mark percebeu que sempre havia relógios de pêndulo quebrados no estúdio que, misteriosamente, voltavam ao normal no dia seguinte. Após uma noite de vigilância especial, descobriu que sua filha era um gênio da mecânica. O pai orgulhoso ficou radiante, sentindo que sua esposa lhe havia deixado o presente mais precioso de todos. Nos anos seguintes, o talento de Tracy floresceu. Ela combinou um relógio mecânico com eletricidade e usou flutuações eletromagnéticas para reduzir o erro do relógio. O estúdio de relógios Resnick ganhou fama por esse produto, que não precisava de ajustes frequentes. Mark abriu um estúdio independente para Tracy, em Chinatown, e a encorajou a aprofundar suas pesquisas sobre eletricidade e maquinaria. O desempenho excepcional dos relógios do novo estilo logo despertou a inveja de concorrentes, mas o teimoso relojoeiro se recusou a vender o trabalho da filha, dizendo que esperaria até que Tracy atingisse a maioridade para que ela decidisse. Contudo, essa resistência terminou de forma trágica. Durante uma de suas tarefas diárias, Mark sofreu um acidente. Houve uma explosão durante a operação de uma das máquinas e Tracy foi notificada e correu até a oficina do pai, apenas para encontrar escombros e restos carbonizados. Ela acreditava que um circuito defeituoso não poderia ter causado uma explosão tão grave, então alguém deveria ter sabotado. Pouco tempo depois, foi informada de um acúmulo de dívidas e que ele não havia pago um único centavo. Tracy aceitou todas as dívidas e declarou que não tinha como pagá-las. Ao mesmo tempo, 3 relojoeiros a procuraram com uma solicitação para comprar a sua invenção. Tracy disse que estava disposta a vendê-lo, mas precisava de algum tempo. Nos 6 meses seguintes, várias explosões semelhantes ocorreram na região. A polícia investigou a série de acidentes, mas além de algumas juntas metálicas estranhas, não encontrou vestígios deixados pelo suspeito. No fim, o processo de fabricação dos relógios elétricos de Tracy nunca foi vendido, mas não se via desânimo no rosto da dona da relojoaria. Ela ainda abria a loja todos os dias e colocava um robô parecido com Mark na vitrine, como se os avisos de cobrança recebidos diariamente não existissem. Até que um dia foi entregue a Tracy uma carta com um selo estranho. No dia seguinte, a oficina apareceu com aviso de fechamento, e ninguém jamais voltou a ver a jovem e sua inseparável figura robótica. Quando Martha nasceu em uma família tradicional na Grã-Bretanha, seu pai ficou desapontado por ela ser uma garota e não um garoto. No entanto, ele decidiu criá-la como se fosse um menino, ensinando a cavalgar e a atirar, entre outras atividades tradicionalmente masculinas. Isso ia contra a vontade de sua mãe, que tentava educar a filha para se tornar uma dama e uma perfeita dona de casa. Em vez de seguir os papéis tradicionais masculinos ou femininos, a filha escolheu seu próprio caminho e entrou para o exército, alcançando rapidamente o posto de capitã na cavalaria, devido à sua habilidade em cavalgar e a atirar. No entanto, ela logo se interessou pela aviação e entrou para a Força Aérea, mas não recebeu posição ou treinamento para se tornar piloto, ficando presa a trabalhos monótonos no solo. Durante esse período, conheceu um piloto chamado Henry, para a grande alegria de sua mãe, não por sua riqueza ou status, mas pelo modo como ele a tratava. Henry projetou e construiu um planador com a ajuda de Martha, e decidiram testá-lo em um dia de neblina. Henry deu a Martha uma pistola sinalizadora para que ele pudesse aterrissar na pista do aeroporto. No entanto, ele acabou caindo com o planador, deixando Martha sozinha com pessoas que não a compreendiam. Posteriormente, Martha recebeu uma carta convite secreta de um patrocinador e desapareceu em 3 de abril, no dia de seu aniversário, sem que ninguém soubesse o motivo. Em determinado momento, ela se juntou à organização de Faro Ladies, de Evelyn Morrow, composta por ativos atraentes, mas perigosos, de um cavalheiro como Wilhelm Lamb. No entanto, ela começou a se rebelar contra os métodos rigorosos da organização.
Movida pelo desejo de liberdade, enviou uma carta de volta a Baron de Ross, usando o codinome da organização como pseudônimo, e concordou em participar do misterioso jogo da mansão para trabalhar para ele, sob uma condição: ela precisava receber uma nova identidade, contanto que não fosse ela mesma. Poderia ser qualquer pessoa sob a supervisão de Len. Simpaticamente, ela acrescentou um lembrete sobre a tragédia da família dele, que ocorreu em Oletos Manor. Durante esse período, Evelyn escolheu pessoalmente a impostora para treiná-la como Faro Lady. Surpreendentemente, ela quase herdou as habilidades de Evelyn, particularmente na área de disfarce de identidade, e dominou as artes de impersonação, superando sua mentora. Com o tempo, Evelyn forneceu a ela um documento de identificação como Margarida Harry, antes que o dono da mansão vendesse o que continha o nome de Martha B. Hanfield. A fraudadora escolheu se tornar Martha e assumiu o papel de coordenadora com treinamento militar. Apesar dos riscos, Martha forjou sua identidade e destruiu intencionalmente a primeira carta antes de fugir para a mansão, e Evelyn a perseguiu por ter traído a organização. Naib é um Gurkha do Nepal. Como a região é extremamente pobre, ele não teve escolha a não ser se tornar um mercenário para sobreviver, passando a viver uma vida em perigo. As roupas de Naib também são relevantes para sua identidade. Devido à sua condição de mercenário, Naib geralmente veste camisas de cores escuras, feitas de materiais leves e justos, que facilitam a realização de várias missões. Para disfarçar sua identidade, Naib optou por usar um capuz que esconde seu verdadeiro rosto nas sombras, junto com sua vida interior. Um dia, por causa de uma missão, Naib teve que usar sua espada curva, símbolo do orgulho dos soldados nepaleses, contra o seu próprio povo. Aos poucos, Naib começou a se cansar de uma vida conduzida por guerras sanguinárias, mas foi forçado a continuar suportando isso como parte de sua sobrevivência. Naib costumava ser um mercenário e, por acreditar na ideia de igualdade entre os seres humanos, seu desgosto pela guerra passou dos limites e ele se recusou a servir aos britânicos. Quando ambas as mãos se mancharam com o sangue de seu próprio povo, ele finalmente se cansou e se tornou um desertor. Se tornou um mercenário independente, mas depois de um tempo também deixou para trás essa vida violenta. Porém, isso era apenas o início de um novo jogo, e talvez esse jogo perigoso possa lhe proporcionar a mesma experiência que teve durante a guerra. Kurt Frank nasceu em Yorkshire, Inglaterra, e desde pequeno vivia se mudando com os pais. Foram da Inglaterra para a Itália, depois para a França e voltaram à Inglaterra, como se migrassem junto com as estações. Na infância, Kurt cresceu cercado de viajantes adultos. Quando olhava para cima, via apenas o rosto sério de seus pais, sempre apressados e sem tempo para ele. Isso o fazia se sentir pequeno, impotente e deslocado. Esse sentimento de ser ignorado desde cedo o levou a desenvolver uma personalidade evitativa. Tinha dificuldade de se concentrar, não gostava de sair de casa e passava os dias obcecado por romances de aventura. Imaginava-se como um grande aventureiro e se recusava a aceitar a realidade. Na universidade, Kurt logo virou um estranho entre os colegas. Sem conseguir a aprovação dos outros, buscava no cassino uma forma de se anestesiar, mas, sem visão ou inteligência para apostar, perdeu todo o dinheiro que tinha e ainda se endividou. Quando o cobrador bateu à porta, Kurt teve de abandonar os estudos. Foi então que seus pais o mandaram para o exército, na esperança de corrigir o seu comportamento. No exército, Kurt Frank se gabava de suas experiências de aventura, baseando-se apenas nas histórias dos livros. Isso lhe trouxe ouvintes e elogios. Serviu até os 25 anos e, na verdade, teria continuado enquanto sua saúde permitisse, pois a habilidade de criar uma realidade ilusória apenas com palavras era valiosa demais para ele. Depois de deixar o exército, Kurt perdeu o rumo. Pensou em colocar suas aventuras em prática, mas o custo era alto demais para um veterano cheio de dívidas e sem habilidades especiais. Então, era hora de aceitar o convite para um novo jogo.
Nascido em uma família de negociantes de arte, Servais sempre teve um interesse incomum por shows de mágica no teatro. Quando criança, costumava se esgueirar para os bastidores para espiar os truques e adereços usados pelos ilusionistas em suas apresentações. A mágica é uma arte que engana os olhos do público, e os adereços são o maior segredo de um mágico. Por isso, Servais, que sempre invadia os bastidores, muitas vezes era expulso pelos artistas. Mesmo assim, nunca desistiu do desejo de aprender. Foi apenas ao conhecer John, um grande mágico já idoso, de barba branca e jeito afável, que esse sonho começou a se tornar realidade. John não se incomodava com as curiosidades do jovem e aceitou ensiná-lo. Servais logo aprendeu diversos truques com seu mestre. Podia tirar um coelho de uma cartola ou até parar uma bala em pleno voo com as próprias mãos. Mais tarde criou um número próprio, no qual fazia um corpo humano desaparecer diante da plateia. O número lhe trouxe muitos aplausos, mas Servais não se contentava. As ilusões criadas com máquinas e luzes de palco eram fáceis de desvendar. Ele queria algo maior, mais ousado e permanente. Não apenas enganar os olhos do público, mas transformar a ilusão em realidade, como descrito em um misterioso convite. Lisa Beck nasceu em 21 de dezembro de 1876, filha de Leo e Martha Beck, e morava em uma casa de campo em Devonshire. Seu pai fazia pequenos brinquedos para ela usando tecido de sua fábrica e a tratava bem. No entanto, seu pai estava severamente endividado e foi empurrado para ainda mais dívidas quando seu amigo próximo, Fred Riley, o convenceu a comprar a fábrica de armas. Isso causou uma discussão com sua esposa Martha, que a fez deixá-lo e fugir com Fred. Lisa observou o relacionamento de seus pais se deteriorar do lado de fora, e como seu pai começou a se voltar para o alcoolismo. A vida de Lisa piorou ainda mais quando Leo começou a vender itens da casa, e eles sofreram vários arrombamentos de ladrões. Lisa amadureceu rapidamente. Embora seu pai começasse a levar Lisa para a fábrica, ela ficava muito tempo sozinha. Por fim, Leo não conseguiu sustentá-la adequadamente e Lisa foi colocada em um orfanato em White Sand Street Asylum. Leo enviou mensagens e dinheiro ao padre para que ele cuidasse de Lisa, mas o dinheiro provavelmente foi desviado pela equipe corrupta. O único consolo de Lisa era o ursinho de pelúcia quebrado que seu pai fez para ela antes de mandá-la para o orfanato, e a fábrica foi incendiada com ele dentro. Embora isso significasse que ela havia herdado uma quantia considerável de dinheiro, ela pode não ter tido acesso a ele até a idade adulta, e depois da de sua mãe, ela permaneceu no orfanato. O orfanato foi rapidamente transferido para um hospício, depois que a clínica da igreja conectada diagnosticou uma grande parte do orfanato com doenças mentais, e Lisa começou a ser tratada como paciente mental. Lisa conseguiu escapar do hospício, mas conheceu Creature Pearson, que notificou uma enfermeira para trazê-la de volta. Entre os voluntários estava Lydia Jones, mais tarde conhecida como Emily Dyer, que aplicou terapia de eletrochoque em Lisa, o que resultou em efeitos colaterais negativos a longo prazo. Por volta de 1893, quando ela tinha 16 anos, Lisa escapou do hospício, que mais tarde foi fechado e abandonado, com a ajuda de Orpheus, um romancista visitante. Orpheus forneceu dinheiro a Lisa e ajudou a mudar seu nome para Emma Woods. Com sua nova identidade, Emma se mudou para Somerset e abriu uma pequena floricultura, onde se tornou querida por seus clientes. Mais tarde, provavelmente aos 22 anos, ela receberia uma carta convidando para a mansão Oletos, com uma única flor de cardo incluída na carta. Ela foi atraída para o jogo, não com a promessa de dinheiro ou outros desejos, mas para se reunir com alguém do seu passado que era especificamente chamado de velho amigo na carta. Como ela interagiu com cada um dos outros membros de seu jogo, Fred, que era um amigo de seu pai, Creature, que patrocinava o orfanato em que ela estava, bem como seu pai, sendo o Hunter. É incerto quem era seu amigo.
Creature era um órfão e cresceu nas ruas em um ambiente cruel e severo. Ele fez o que tinha que fazer para sobreviver, e assim aprendeu a ser um ladrão, tornando-se materialista. Eventualmente, ele abriu um orfanato na White Sand Street e trouxe crianças miseráveis, muitas delas com deficiências. Ele se retratava como um filantropo que se importava com as crianças, mas estava fortemente implícito que isso era um engano. Mais tarde foi revelado que Creature estava longe de ser alguém que cuidava das crianças e as via apenas como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Ele forçava as crianças a trabalhar e dava uma surra naquele que tivesse feito a menor quantidade de dinheiro em um dia. Ele tinha a tendência de usar as deficiências dos outros, sejam físicas ou mentais, a seu favor, como por exemplo, Creature dizia que faria uma fortuna com Dolores White, que quebrou seu braço, ou se aproveitaria da loucura de Lisa Beck para seu benefício. Eventualmente, o orfanato chamou a atenção da igreja. Creature, que sabia a verdade sobre a igreja e o fato de que eles também não eram tão bons quanto faziam parecer, tentou resistir. A razão pela qual ele era contra o White Sand Street Asylum era que os experimentos humanos tornariam as crianças inúteis. No entanto, ele acabou cedendo e vendeu o terreno e os direitos de administração do orfanato para a igreja. Mesmo após entregar o orfanato, ele ainda o observava até certo ponto. Ele tinha conhecimento sobre Lydia Jones. Quando Lisa Beck escapou do hospício, ele a capturou e a mandou de volta. Sem desistir de seus esquemas, Creature planejou abrir um novo prédio para convencer o chefe do White Sand Street Asylum a transferir os pacientes para ele. Além disso, Creature começou a procurar um parceiro e a juntar dinheiro suficiente para abrir o prédio. A compensação por Creature ter dado à igreja a propriedade de seu orfanato não foi suficiente para construir um novo. Então, anos depois, Creature acabou se dirigindo à mansão em busca de recompensa em dinheiro. Ele ficou imediatamente atraído pela rica Emma Woods, sem reconhecê-la como órfã Lisa Beck, e fez várias tentativas de cortejá-la. Chegou a se disfarçar como um espantalho, acreditando que Emma precisava de um homem de quente. No entanto, sua ganância e senso de direito sobre os outros provaram ser sua ruína, já que estava fortemente implícito que Emma queimou o espantalho quando Creature ainda estava dentro dele. Fred Riley era um advogado especializado em consultoria financeira para empresários e usava a fachada de um homem confiável e trabalhador para atrair clientes promissores. Em sua busca por lucro, ele se conectou com Leo Beck, dono de uma fábrica. Após conhecer Martha, esposa de Leo, Fred acreditou que eles estavam destinados a ficar juntos e começou a cortejá-la com cartas de amor secretamente, enquanto externamente formava não apenas um relacionamento comercial, mas também uma amizade com Leo. Fred tinha um relacionamento tão forte com Leo que foi convidado para o aniversário de sua filha, Lisa Beck. No entanto, para obter o que queria, convenceu Leo a investir na fábrica de armas, o que o deixou com uma dívida imensa e prejudicou seu relacionamento com a esposa. Martha deixou Leo para ficar com Fred e Lisa foi internada em um orfanato. A fábrica de Leo pegou fogo com ele dentro e Fred acreditou que finalmente havia realizado todos os seus desejos ao se casar com Martha. No entanto, essa vida ideal não durou. Martha logo engravidou de Fred, outra menina que eles planejavam chamar de Anesse. Infelizmente, seus planos vieram à tona após o incêndio da fábrica, e ao ler o jornal, Martha descobre que a fábrica de armas só teria sido comprada por Leo porque Fred havia o convencido, já que até a pessoa mais idiota sabe que não se deve gastar dinheiro com dívidas extras, como as que vinham com aquela fábrica. Dizendo que estava indo ao orfanato para resgatar Lisa e que mudaria o nome de Anesse, ela deixou Fred. Enquanto estava longe dele, ela foi tratada por uma médica chamada Lydia Jones em sua clínica. Mas devido a um sangramento excessivo durante a cirurgia, que não pôde ser interrompido, Martha e Anesse, tentando encontrar sua esposa, Fred descobriu sua morte e estava determinado a encontrar o açougueiro que a matou, eventualmente o levando a participar de um estranho jogo na mansão.
Emily Dyer, anteriormente conhecida como Lydia Jones, teve uma vida bastante instável. Sempre se mudando de lugar, ela desejava nada mais do que uma vida estável e segura para si e para os outros. Esse desejo foi o que a motivou a se interessar em se tornar médica, para poder oferecer uma sensação de segurança e conforto a seus pacientes. Lydia frequentou a escola de medicina e também adotou suas próprias filosofias pessoais em relação à profissão. Sempre pratique em si mesma para nunca prejudicar um paciente. O bem-estar do paciente é sempre o único propósito do médico. Nunca forneça ou indique medicamentos nocivos, mesmo a pedido do paciente. Lydia abriu a clínica Lydia Jones com o objetivo de ajudar o maior número de pessoas possível, ao mesmo tempo em que trabalhava como voluntária no White Sands Street Asylum. Embora não concordasse com os métodos, Lydia administrou terapia de eletrochoque à jovem Lisa. Como sua clínica era particular, não conseguiu gerar lucro e, em vez disso, começou a perder dinheiro. Lydia sentiu sua estabilidade escapando e, em um esforço impulsivo para arrecadar mais fundos, decidiu publicar um anúncio afirmando que a clínica oferecia serviços médicos privados, na verdade ilegais, especialmente para pacientes do sexo feminino, em 1888. O dinheiro que normalmente gastaria com tratamentos para doenças comuns foi usado para comprar analgésicos e anestésicos para realizar suas cirurgias. Lydia realizou diversos bem-sucedidos, obtendo uma grande quantidade de dinheiro, mais do que suficiente para cobrir as despesas perdidas do ano anterior. Lydia se desfaz das evidências, já que o é ilegal. No entanto, ao realizar uma cirurgia em Martha Remington, esta sofreu uma hemorragia excessiva que Lydia não conseguiu controlar. Ao perceber a gravidade da situação, Lydia fugiu da clínica devido à da mãe e da criança. Essa fez com que o juramento que Lydia havia feito fosse quebrado. A cena foi descoberta pelas autoridades e Lydia Jones tornou-se uma criminosa procurada por Para fugir da lei, ela mudou seu nome para Emily Dyer. É notório que a história de todos os sobreviventes termina exatamente da mesma maneira. Eles vão para a Mansão Oletos. A Mansão Oletos é um lugar onde são hospedados vários sobreviventes, e a partir daí acontecem jogos bizarros onde aquele que vencer terá o seu mais profundo desejo realizado. A localidade desses jogos são nos mapas das partidas. As partidas que nós jogamos são na verdade apenas os possíveis desdobramentos da história, mas não a real história em si. Podemos dizer que elas são apenas deduções, pensamentos ou a imaginação de quem investiga o que aconteceu ali. A história real são os jogos canônicos, que são os verdadeiros acontecimentos antes da chegada de Orpheus, em sua forma de detetive dentro da mansão. Os jogos canônicos contam quais sobreviventes participaram, quem foi seus caçadores, qual dos mapas ocorreu, quem sobreviveu e quem perdeu. E tudo isso é revelado através do diário de cada personagem, que fica em uma grande estante dentro do salão principal da mansão. Finalmente chegamos ao fim da nossa saga. Foi muito bom contar para vocês a história dos sobreviventes e dos Hunters. Foram muitos personagens. Futuramente podemos ter um episódio extra falando sobre os que surgiram depois. E aí sim, toda a lore do jogo vai estar completa. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.